a ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo que só ela mata ali, cara. Pela... Na noite de 29 de março de 2008, acontecia um dos crimes que marcaria para sempre a memória dos brasileiros. Naquele domingo comum, Isabela Nardoni era vítima da crueldade da madrasta e do próprio pai. Ela foi agredida, asfixiada e jogada pela janela de um apartamento de classe média em São Paulo. Isabela tinha apenas 5 anos quando sua vida chegou ao fim. Foi no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, que tudo aconteceu. Isabela voltava para a casa do pai, Alexandre Nardoni, quando, segundo a polícia, a madrasta Ana Carolina Jatobá acabou ferindo a menina ainda dentro do carro. Sem qualquer possibilidade de defesa, Isabela foi forçada a se calar quando Alexandre a segurou nos braços, enquanto uma de suas mãos tapava a boca da menina, ao mesmo tempo que pressionava uma fralda em sua testa para estancar o sangue do ferimento causado por Ana Carolina. Ali, começava a sequência de horror que culminaria na queda da garota, jogada pela janela pelo próprio pai. O caso Isabela Nardoni gerou muita comoção em razão de ser uma criança muito jovem, que deveria ser protegida pelo pai, no caso pela madrasta, pelos adultos, pelas pessoas responsáveis por ela, e se torna uma vítima de uma sequência de agressões e de um ato brutal que ocasionou na morte dela, que foi ser jogada do 6º andar de um prédio. Ela caiu em média 20 metros, segundo os dados periciais, indo a óbito. Começou uma briga no carro, eu não me lembro por quê, quando eles estavam voltando de algum lugar, porque a menina era uma criança, né, que estava enchendo, que ele estava chorando por algum motivo, e eles perderam a paciência, machucaram muito a menina e acho que ficaram desesperados e por medo do que ia acontecer com eles, né, eles jogaram para encobrir o acontecido. O que motivou? Então, a grande construção e discussão do caso foi quem fez isso. Em nenhum momento foi uma coisa tão diferenciada esse caso que no primeiro momento não se suspeitou do pai e da madrasta. Eles foram sendo ouvidos e foram, eu acho que foi Beltrano, fulano, alguém que entrou no prédio, um bandido que fugiu, uma pessoa que me ameaçou. Por muito tempo se acreditou, né? Era inconcebível, talvez dizer assim seria importante, era inconcebível imaginar que o pai teria feito isso junto com a madrasta. Achei que foi tudo muito no ódio, sabe? Na raiva, no fogo, vamos lá, pronto, deu raiva, pronto, foram fazendo. Não tem essa elaboração meio psicopática, sabe? Vamos fazer, nossa, olha. Não, a sensação que eu tenho é que é muito mais infantil. Ali, o que parece ter havido foi um encontro de personalidades complementares patológicas, né? O pai com a madrasta. Esse encontro, ele começa a combustão patológica, onde você percebe que um tem um efeito muito nocivo sobre o outro e, ao mesmo tempo, complementar. O pequeno corte na testa de Isabela é provavelmente o desencadeador da saga da morte da criança, trazendo à tona todo o descontrole emocional que a família vivia. Numa casa desordenada, com um casal de maturidade frágil e ciúmes como base da relação familiar, Ana Carolina e Alexandre eram uma explosão anunciada, esperando apenas a faísca certa para revelarem toda a crueldade da qual seriam capazes de exercer.
Eu acho que a maturidade está muito presente. E a imaturidade, ela tem um componente biológico, ela tem um componente social, ela tem um componente antropológico nesse caso. O ato deles demonstra, revela essa imaturidade. A biografia deles são de pessoas jovens, bonitas, classe média, estudantes e comuns, que tomaram uma decisão errada, um ato errado, de extrema dramaticidade, que culminou num dos casos mais tristes da nossa história. Uma relação de ciúmes muito doentia da Jatobá em relação ao marido e provavelmente em relação às relações anteriores, inclui a própria menina Isabela. Então você tem isso. E você tem a famosa problemática da filha do pai separado, que quer a atenção do pai e da mulher do outro casamento, que não tem estrutura para aceitar um marido com uma filha de uma relação anterior e cria uma polarização de ciúmes, e isso tudo vai chegando ao limite na medida em que elas estão competindo pela atenção, pelo carinho, pelo amor desse pai. A sensação que eu tenho é que era um menininho mimado pelo pai, até pela postura do pai dele depois, que ficou acobertando o tempo inteiro esse menino. Quer dizer, o pai dele não foi lá e falou assim, olha, você matou? Cara, você vai preso e vai pagar pelo que você fez, que é o que ele devia ter feito. Né? O pai ficou o tempo inteiro passando a mão. Este caso, ele, na minha concepção, ele é emblemático de uma assim chamada folie à deux. Folie à deux é loucura a dois em francês. Sempre tem um indutor e um induzido. Ou seja, tem sempre um que tem transtorno mental e o outro que acompanha esse transtorno mental, embora não tenha. E para existir esse tipo de comportamento a dois, essa loucura a dois, é fundamental que haja um vínculo entre ambos. Marido, mulher, chefe, subordinado, professor, aluno, etc. Senão não dá. Pois bem, por que eu penso que no caso foi folie à deux, loucura a dois? Ela, na verdade, já dava mostras de ser portadora de alguns transtornos mentais. Ela ficava, por exemplo, chegava a brigar, a xingar, a vociferar, isso com esse marido dela. Pois bem, o que acontece na minha maneira de entender neste caso? Não foi premeditado, foi alguma coisa que aconteceu ao acaso. Provavelmente a menina levou uma bronca, enfim, ou até mesmo um tapa e sangrou, porque existia sangue dentro do carro. E aí todo aquele clima, né, que na minha concepção é um clima de estresse, de canseira, de um domingo, de um final de tarde cansado, com crianças, a criança chorando. Então, aí o que acontece? Lá em cima, no apartamento, com sangue e tal, a menina chorando, provavelmente ela entra naquele rebaixamento, naquela reação primitiva infantil e quer que a menina pare de chorar. Até mesmo pelo barulho que existe. O barulho, ele é capaz de estimular determinados quadros psicopatológicos em pessoas predispostas. E se ela não entende perfeitamente aquilo que está acontecendo, ela não consegue se frear. Não há capacidade ela não se determina de acordo, eu estou matando, eu estou fazendo, ela faz simplesmente por estreitamente consciência, como se fosse um cabresto mental. Infantiliza e barbariza a conduta. E aí que acontece tudo. O manipulado que não se sente atraído
por uma personalidade manipuladora, eles não se atraem. Isso é fato. Não tem atração nenhuma. Sempre há esse complemento. E sempre há a relação complementar do manipulador e do manipulado, que muitas vezes se alterna ao longo da dinâmica da relação. Quem hoje manipula pode estar sendo manipulado amanhã em outros aspectos. É sempre complementar. Você não consegue complementar simbiótico, onde você não consegue estabelecer onde começa um e acaba o outro. Você percebe que era uma desorganização. Essa desorganização externa refletia uma desorganização interna. A casa da pessoa revela o que ela é? Obviamente que sim. Claro, aquelas pessoas que padecem de transtorno mental, elas têm uma casa com determinadas características que qualquer pessoa que entre vai notar que algo está errado. Bom, a sujeira principalmente, a desordem, um outro tanto, os objetos guardados. Então, são esses elementos, eles são muito úteis para você saber quem é a pessoa. Mostra que o psiquismo deles é mais uma peça do quebra-cabeça a mostrar que o psiquismo deles era um psiquismo que não andava totalmente íntegro. Num erro de estratégia, Alexandre e Ana Carolina acabaram focados demais em suas mentiras e deixaram de realizar ações comuns que qualquer pai tomaria num momento como esse. Foram feitas mais de 30 ligações para a polícia, outras dezenas para os bombeiros. Todos que passavam pela rua e viam a criança caída no pátio do prédio procuraram socorro. Ana Carolina e Alexandre não fizeram uma ligação sequer para o 190. Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, filha. Rua Santa Leocádia, 138. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Leocádia, número? 138. 138. Jogaram de que endereço? Da altura? Do 6º andar, pelo amor de Deus, jogaram a criança dela de cima. Tem ladrão dentro do prédio. Ai, meu Deus do céu. Que passa? Santa Leocádia. Santa Leocádia, 138, bem. Pelo... Meu Deus. Pelo amor de Deus, filha. Olha se está escutando, bem. Estou ouvindo. Pode aguardar a viatura. Ao mesmo tempo que Alexandre chegava ao jardim do prédio, onde a filha agonizava seus últimos suspiros de vida, Ana Carolina fazia 2 ligações dentro do apartamento. A primeira para seu pai e a seguinte para o pai de Alexandre. Nenhuma para a polícia. Depois de todo esse ciclo de horror, ele está preocupado em salvar a pele dele e a esposa, obviamente, de salvar a pele dela. Eles não ligam para o 190, eles vão buscar ajuda com os pais, que são pessoas que provavelmente já têm o hábito de correr e ajudá-los desde sempre em todas as atividades delinquentes. Era um menininho mimado que brincava de casinha e teve filhinho e teve outro filhinho, né? Então, que não tinha condições de ter uma casa, de ter uma família. E aí, nesse momento, eles surtaram ali. Ai, matamos, aconteceu alguma coisa, asfixiamos, vamos pelo caminho mais fácil. Vamos jogar da janela. Não tem uma elaboração, não tem uma inteligência emocional, não tem uma... Gente, vamos pensar, vamos ver o que a gente pode fazer. É tão raso emocionalmente esse casal que eles não pensaram. Numa triste, mas importante coincidência, no mesmo dia que Isabela iria morrer, Alexandre instalou o GPS da seguradora de seu carro. E foi exatamente esse GPS que ajudou a contar o tempo e a história final de Isabela. Às 23 horas, 36 minutos e 11 segundos do dia 29 de março, Alexandre desligou o carro na garagem de seu prédio. Nesse momento, Isabela recebe um golpe de Ana Carolina, que abre um corte em sua testa, espirrando sangue dentro do carro.
Alexandre, em seguida, pega a menina em seus braços e usa a fralda do filho mais novo para estancar o sangue, ao mesmo tempo que tampa a boca de Isabela, começando ali sua primeira asfixia. Pelos exames do legista, dá para ver as marcas dos dentes de Isabela tentando respirar. A família sobe pelo elevador, chega em casa e Alexandre retira a fralda da cabeça da menina, que faz com que uma gota de sangue caia na soleira da porta, comprovando que Isabela já entrou ferida no apartamento. Alexandre, então, anda com a garota pela sala, deixando um rastro de gotas de sangue pelo piso, até que ele a arremessa ao chão, causando em Isabela a quebra de seu punho, uma fissura na vulva e outra no isquio. Isso tudo revela que Isabela estava consciente ao ser jogada no chão da sala, já que a quebra de punho é muito comum em pessoas que tentam se defender em uma queda. Provavelmente muito irritada com a cena de dor que Isabela deveria estar fazendo, Ana Carolina começa a asfixiar Isabela, como mostram os exames do IML com a marca de esganadura no pescoço da menina. Por causa dessa asfixia, Isabela fica com a boca e os dedos roxos, além de engolir o próprio vômito, indicação clara de alguém que tenta respirar e não consegue. Com uma faca e uma tesoura nas mãos, Alexandre pega a menina nos braços e vai até o quarto dos filhos mais novos, subindo na cama e começando a cortar a rede de proteção. Ele tenta primeiro com a faca, desiste e corta com a tesoura. Alexandre pega novamente a filha no colo, a coloca para fora da janela, solta primeiro uma mão e em seguida a outra. Além do rastro das mãos da menina na parede do prédio, a camiseta de Alexandre também fica marcada pela pressão de seu corpo contra a rede de proteção. Isabela cai do 6º andar, fazendo um pequeno barulho. O porteiro que estava naquela noite vê a criança no jardim. Interfona para o síndico que morava no 1º andar do prédio. Ele sai para a varanda de seu apartamento e vê Alexandre já chegando e gritando que havia ladrão no prédio. O síndico faz a primeira ligação para o 90, fechando o ciclo de morte de Isabela. Jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Entre o desligamento do motor do carro de Alexandre e a primeira ligação para o 190, passaram exatos 14 minutos e 21 segundos. Durante todo o tempo de investigação, Alexandre e Ana Carolina contaram a versão que um ladrão teria entrado no apartamento e protagonizado todo o horror pelo qual Isabela passou. Quando a polícia fez a reconstituição do caso, o casal se negou a participar. Veja, se qualquer ser humano, ele é acusado de matar a própria filha e jogar pela janela, qual é a primeira coisa que ele quer? Se ele for inocente, que é a chamada garra dos inocentes, é primeiro saber quem foi que fez, para pegar o desgraçado que matou a filha dele. É a primeira pessoa que quer descobrir, e mesmo porque ele é absolutamente inocente. Pois bem, quando a polícia chamou o casal para a reconstituição do crime, quem seria a primeira pessoa a querer estar lá? Óbvio que são os pais, aqueles que estão sendo injustamente acusados. E nesse momento ele fala, não vou para não produzir provas contra mim. Ninguém é obrigado a produzir provas que possam prejudicar. Mas se a pessoa é inocente, as provas só seriam favoráveis. Seriam favoráveis no sentido de inocentar. Então eu acho que aí é a assinatura psicológica. Não há, de fato, provas produzidas, porque, enfim, não foram lá no local. Mas psicologicamente está aí a evidência de que foram eles que praticaram o delito em Folia AD. Houve uma construção ficcional, uma mentira, responsabilizando uma terceira pessoa do ato. Ou seja, eles também não pararam depois de jogar a Isabela. A argumentação mentirosa continuou. Então não há arrependimento. Em nenhum momento houve arrependimento. Eles continuaram com a mentira. Da agressão ao ato de jogar, a falta de interrupção do ato, ela cai, ela morre e mesmo assim eles avançam
no comportamento criminal em mentir e de atrapalhar a investigação policial. Isso, para mim, foi o grande diferencial nesse caso. Naturalmente, a perversidade do ato, mas o fato de eles não se autodeterminarem nem após a morte dela, isso me chama muito atenção em relação a esse caso. Mas, com um trabalho primoroso da perícia foi de uma expertise exata, eles foram fantásticos na maneira de perceber, de mensurar técnico-cientificamente toda a dinâmica, eles conseguiram recriar toda a dinâmica do crime, inclusive de marcas na roupa dele, de frente, de encontro à tela, eles conseguiram perceber isso. As manchas de sangue, a fralda que estancou o sangue no carro, o tempo de chegada na garagem até desligar o carro, ao momento que ela cai da primeira ligação para o 90 da Polícia Militar, para o Copom. Talvez o fato dele ter perdido tempo cortando a tela para arremessar a filha pela janela tenha sido o grande ato falho dele. Porque ali ele expõe todo o ciclo de terror para os vizinhos, para a sociedade e para o mundo todo. Se ele tivesse deixado a criança dentro de casa, ninguém saberia do que aconteceu. Mesmo sem a presença de Alexandre e Ana Carolina, a polícia fez a reconstituição com base nos depoimentos dos dois. Caso eles tivessem falado a verdade, no mínimo, a morte de Isabela, na versão deles, teria que ter demorado pelo menos 16 minutos e 56 segundos. Quase 3 minutos a mais que o tempo entre o desligamento do motor do carro e a primeira ligação para o 190. Uma criança que cai até o 6º andar de um prédio tem 50% de chances de sobreviver, desde que não tenha sofrido asfixia prévia. Alexandre e Ana Carolina têm mais 2 filhos que estavam no momento do crime. O mais novo ainda era de colo. As crianças não foram ouvidas pela polícia por serem muito novas. Algumas testemunhas garantem que ouviram gritos de "para papai", provavelmente do filho mais velho do casal. Ana Carolina e Alexandre ainda se dizem inocentes. Alexandre foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão com agravante pelo fato de Isabela ser sua descendente. Ana Carolina foi condenada a 26 anos e 8 meses de reclusão como crime hediondo. Mesmo com muitos anos de sentença, com a lei de progressão de prisão, Ana Carolina e Alexandre deverão ser soltos em breve.